Olá a todos, sou o Capitão Alan do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Atualmente estou atuando como comandante da primeira companhia do primeiro batalhão aqui no município de Vitória, no Espírito Santo. E recebi esse convite da Matheus Amovitran, é um movimento aí que tem auxiliado, né, e trabalhado nessa parte de prevenção de acidentes no trânsito. Isso para o Corpo de Bombeiros é um tema que é bem próximo da gente, porque a gente atua diretamente no socorro, no atendimento de alguns acidentes. E a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre esses primeiros socorros no trânsito, como que a gente pode agir em alguns casos de acidente. Isso sem conhecimentos muito específicos, pensando no nosso dia a dia, que pode acontecer no nosso dia a dia, de que forma a gente pode agir. Mas antes da gente falar sobre como agir, é a gente entender qual que é esse conceito de primeiros socorros, né? A gente pode aí falar sobre primeiros socorros e definir como aquelas ações imediatas, as primeiras ações que a gente vai ter aí numa situação de acidente, numa situação de emergência, são aquelas primeiras ações para que eu consiga garantir que alguma vítima, alguma pessoa, que ela consiga manter estável os seus sinais vitais, que ela não venha agravar aquele estado. Então, pensando num cenário de acidente de trânsito, se nós nos depararmos com acidente de trânsito, aquelas ações de primeiro socorro são as ações que eu posso fazer para auxiliar essa pessoa, aquela situação dela não vir a se agravar. E aí a gente tem que pensar que quando você toma algumas ações de primeiros socorros, você acaba assumindo, digamos, com a posição ali de socorrista naquele cenário. E para você agir, antes de tudo, para agir nos casos de acidente, nos casos de algumas situações que aconteçam no trânsito, a primeira coisa é a gente manter a calma. Então não adianta a gente querer tomar uma ação precipitada, uma ação movida ali pela emoção, muito embora por vezes isso vai acontecer com algum familiar, com algum conhecido, mas a primeira coisa antes de fazer tomar qualquer atitude é manter a calma. Por quê? Porque eu posso me tornar outra vítima. E o segundo atitude muito importante para esses primeiros socorros nos casos de acidente é a questão da gente conseguir manter ali uma certa liderança naquele cenário. Porque pense em um cenário de acidente, um cenário de emergência, várias pessoas querendo atuar ao mesmo tempo, querendo dar a sua contribuição. Então, quando a gente que consegue manter a calma e consegue tomar a liderança, a gente consegue coordenar ali os trabalhos, mesmo sem ter todos aqueles conhecimentos específicos da área, até porque muitas coisas vão limitar a nossa ação naquele cenário de acidente. Nós do Corpo de Bombeiros, quando vamos atender a ocorrência, a gente usa EPI adequado, os equipamentos de proteção individual adequados, nós usamos vários equipamentos adequados para aquele tipo de ação. Então, muitas vezes, uma ação de primeiros socorros que eu posso ter é simplesmente avaliei o cenário, imagine uma situação de acidente de trânsito, dois carros colidiram, ou um carro colidiu com alguma estrutura, uma moto colidiu com vários cenários de acidente que a gente consegue visualizar no dia a dia. Imagine que eu cheguei numa cena, o que eu posso fazer de imediato? De imediato é avaliar o cenário, ver se tem outros carros passando naquela via, ver como é que está a movimentação, porque no ímpeto de querer ajudar eu posso me tornar outra vítima, eu posso ser atropelado. Então avaliar o cenário, avaliar como está sendo, se está segura, se não tem nenhum vazamento de combustível naquele veículo, porque se tiver algum vazamento de combustível e eu querer me aproximar, aquilo ali pode se envolver com alguma situação de incêndio no veículo e eu posso me tornar outra vítima. É muito comum quando veículos colidem contra algum poste, alguma estrutura que tenha uma instalação elétrica, que esses fios de energia possam cair em cima desse veículo. Então, talvez no ímpeto de querer ajudar, de querer agir, eu me torno outra vítima, eu tomo uma descarga elétrica e eu me torno outra vítima naquele cenário. Eu posso ter um veículo que tem um acidente e que ele tem um GNV, um gás natural de veículo, gás natural veicular, como combustível principal desse veículo. Então, talvez se tiver uma situação de incêndio, com aquele gás vazando, eu posso me colocar numa posição de perigo, né? Colocar numa posição ali de vulnerabilidade e me tornar outra vítima. E hoje, a gente tem a questão dos carros elétricos também, que é uma tecnologia bem nova, algo que a gente tem estudado mais recentemente,
que também é uma outra situação que nós temos que ficar atentos quando vamos a uma situação de acidente, querer ajudar, porque o carro elétrico, mesmo na situação de acidente de trânsito, ele pode vir a se movimentar ali, então eu tenho que me colocar ali numa posição de segurança. Então o primeiro ponto é, cheguei numa cena, acidente de trânsito, quero ajudar, tudo bem, mas primeiro você vai avaliar essa cena. Será que essa cena está segura? Qual que é o segundo passo? Se você se deparou com a situação de acidente e tem vítimas naquele local, é ligar para o serviço de emergência, ligar o 93, Corpo de Bombeiros, ou ligar o 92, que é o SAMU, para que esse serviço de emergência já seja acionado para atender aquela ocorrência. E aí, essa avaliação do cenário é você informar, quando fizer a ligação, informar como é que foi essa colisão, foram dois carros, é um carro ou uma moto, o carro colidiu sozinho contra um poste, a vítima estava sem cinto, eu tenho uma vítima que foi ejetada do carro e caiu a tantos metros do carro, tem um vazamento de combustível, tem uma fiação elétrica no carro, em contato com o carro. Então são várias situações, tem algum vazamento de gás, então são várias situações que eu posso ali já, antes de tocar no veículo ou na vítima, eu já consigo identificar para passar essas informações para o serviço de emergência. Então isso faz parte também das ações de primeiros socorros. Passar todas as informações, tudo que eu conseguir levantar de informação para o serviço de emergência. A gente vai atuar em algumas experiências envolvendo vítima que está encarcerado, preso, como eu falei, a gente usa alguns elementos, a gente usa materiais próprios para aquele tipo de ocorrência, e por vezes, e de qualquer ação, entrar um bombeiro, um socorrista dentro do carro, fazer a utilização, porque um acidente pode estar no terreno instável, a sua estrutura ela danificar, então eu não posso ver se não tiver estabilizado. A única coisa que a gente evita, caso de acidente de trânsito, eu me deparei com acidente, aquela vítima, o veículo instável, posso me colocar também em uma condição. A gente tem outras situações também envolvendo acidente de moto, e a gente ouviu falar sobre a questão da tirada do capacete. É algo que também dá para gente nem foi que você viu um acidente de moto e a pessoa está lá caída ao chão, não está se movimentar. A gente orienta a não retirar o capacete, você pode que tem um agravamento, uma lesão na região do carro, isso pode fazer com que essa pessoa tenha um agravamento da sua situação de saúde. Então, pensando na finalidade dos primeiros socorros, que é justamente eu não agravar uma situação que a vítima ela está numa situação que teve um acidente, tem algumas lesões, e os primeiros socorros é para garantir que ela mantenha essa estabilidade dos seus sinais vitais. Então, se eu for fazer alguma intervenção que eu vou piorar esse cenário, não é interessante. Outros pontos que podem acontecer no acidente de trânsito é esse acidente, principalmente envolvendo carro ou moto, ele pode evoluir aí para algum incêndio no veículo, para algum incêndio na moto, no caminhão. Então, é muito importante, antes de qualquer ação que eu vou tomar, eu fazer uma avaliação dessa cena. Se eu puder, antes de chegar a guarda, antes de chegar a polícia militar, antes de chegar o corpo de bombeiros, se eu tiver condições de sinalizar aquele ambiente, seja por meio de um triângulo, seja se eu conseguir achar algum cone próximo, alguns meios de fortuna, galhos de árvore que eu consigo retirar e colocar ali próximo àquele acidente, é muito importante para a gente sinalizar aquela via, porque como eu falei, nessas situações de acidente, a gente tem outros carros passando na via, outras motos, caminhões, e a gente pode ter um cenário em que eu me coloque numa posição de vítima vulnerável e seja atingido, seja atropelado por um outro veículo, por exemplo. Então a sinalização é primordial para a segurança de uma cena de acidente. Nós já tivemos alguns casos de bombeiros, guarnições de bombeiro atendendo ocorrências em BR na parte noturna, né? Que já é um outro dificultador para a questão da sinalização do local. E mesmo sinalizando,
foram acometidos e foram atropelados por carreta, por caminhão. Então, para a gente ver a necessidade, a importância de uma boa sinalização em cenários de acidente. Então, se eu consigo contribuir com essa sinalização, seja com triângulo, com cone ou com meio de fortuna, isso também vai ajudar a segurança daquele cenário. Então, diante de tudo que a gente compartilhou, de todas as situações que a gente colocou, o mais importante num cenário de acidente, né, nesse cenário de acidente envolvendo carros, envolvendo motos, veículos em geral, é nós não nos colocarmos em uma posição de mais uma vítima. A gente já tem um cenário complexo, a gente já tem um acidente, uma situação de emergência, e só de eu não me colocar numa posição vulnerável e me tornar outra vítima, eu já estarei contribuindo para o desenvolvimento daquela ocorrência, o desenvolvimento, o melhor resgate daquela vítima. E esse era o conteúdo que a gente tinha para compartilhar hoje. Eu agradeço a atenção de todos e a gente fica à disposição para uma próxima oportunidade. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo agradece.